Prezados irmãos apostólicos, esta igreja, ela tem muito lutado para unir este povo apostólico. E mais uma vez, nesta mensagem, está que a união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Estimados irmãos, nós sabemos que grande e muito grande foi a luta que o nosso santo irmão Aldo teve durante o tempo em que esteve à frente desta igreja como sucessor da Santa Avó Rosa, para mostrar a nós o valor de nós obedecermos os seus conselhos, os seus ensinos. Quantas vezes nosso querido, amado santo irmão Aldo pediu a nós: sejam unidos, pratiquem a união, porque agindo assim, eu com a avó e Jesus temos muito mais força para fazer muito mais por esta igreja, por você, pela sua família, por todos. Irmãos, muitos de nós tivemos o grande privilégio de ver nas atitudes deste grande profeta a prática desta verdadeira união. Irmãos, quantas vezes nós vimos ele ali, com toda a simplicidade, com todo o amor, com tanto carinho, cumprimentando, abençoando esse, aquele, sem distinção. E embora muitas vezes só ele e a Santa Avó Rosa sabiam, poderia estar passando alguém ali que não tivesse o total mérito de receber da sua graça e da sua bênção, mas pelo amor do seu coração, pelo amor de um profeta formado por Deus, ele os abençoava indistintamente, porque ele sabia o valor que a nossa alma tem para os céus. Como sempre foi ensinado, uma alma salva para Deus. Não existe tesouro nesta face da terra, neste universo, que possa se comparar. Irmãos, eu faço uma pergunta à igreja. Durante todo o tempo que nós conhecemos o irmão Aldo fisicamente desta terra, algum de nós vimos alguma atitude de grandeza, de orgulho, de soberba deste santo de Deus? Sendo que ele sabia que Deus tinha colocado um grande poder sobre suas mãos, poder de curar, poder de libertar, poder de tirar uma vida, uma alma que está lá nas trevas, trazer para Deus e tornar nele, preparar esta alma para ganhar um dia a salvação. Ele sabia disso. Mas no seu espírito só reinava o amor, a união. Ele sempre pedia, irmãos, últimos momentos da sua vida física nesta terra, nós sabemos muito bem. O nosso querido e santo irmão Aldo sempre nos pedia, incansavelmente: povo apostólico, sejam unidos, pratiquem o bem, atendam os meus conselhos, os meus ensinos, porque muito nós vamos enfrentar muitas coisas neste mundo. E eu, com a Santa Avó Rosa, quero lhes ajudar para que possam vencer. Irmãos, 10 anos se passaram. Eu pergunto, será que o nosso querido irmão Aldo conseguiu esse objetivo hoje nesta santa igreja? De ter uma união perfeita entre o povo apostólico, entre os pastores, entre o coral desta igreja, que é um ministério de tão grande esplendor, entre os obreiros, entre os irmãos todos desta igreja. Irmãos, nós sabemos
quanto mais o nosso amado irmão Aldo poderia ter feito por pessoas, até mesmo por esta igreja, se existisse esta verdadeira prática da união em nosso meio. Irmãos, eu me lembro que alguns dias atrás, ouvindo uma mensagem da nossa irmã Odete, ela ensinando esta igreja deste púlpito, ela disse assim: uma das maiores lutas que a Santa Avó Rosa com o nosso santo irmão Aldo tem travado. Irmãos, isso muitos anos, esta mensagem dos anos 80. Ela diz: a maior luta é para mostrar ao povo o valor de viver uma vida consagrada, o valor de praticar a união, para que sejam ainda mais, o poder de Deus possa estar atuando na vida deste povo. Agora, mais uma vez eu pergunto: quantos anos faz que ela demonstrou isso a esta igreja? Mostrou a luta da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu pergunto, chegamos a esse objetivo do Santo Irmão Aldo? De unir, para fazer ainda mais nesta igreja? Irmãos, quem sabe a Santa Avó Rosa está esperando uma oportunidade de ir naquela porta. Muitas almas, muitos corações sinceros, muitos corações sofredores possam entrar ali, e ela está conduzindo, vai chegar um momento. Eu me lembro disso que o irmão Aldo falou, que chegará um momento em que muitos vão entrar por esta porta, cansados das lutas da vida, cansados de bater de porta em porta, buscando ao verdadeiro Deus e não encontram. Mas quando entrarem aqui, sentirão a virtude celestial, a virtude de Deus, do Espírito Santo atuando em nosso meio. Irão ouvir falar no meu nome, no nome da Santa Avó Rosa. Irão sentir esta graça e conosco irão ficar. Irmãos, mas o nosso Santo Irmão Aldo sempre foi claro em suas mensagens. Ele precisa de um povo unido, para que quando essas pessoas que vêm ao encontro desta igreja possam entender e ver como esse povo é unido, como que diante deste povo reflete uma verdadeira luz, como esse povo é obediente àquilo que ouve desta igreja. É disso que o nosso Santo Irmão Aldo precisa. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, está escrito assim: e o apóstolo São Pedro, depois que Jesus subiu aos céus, ele mostrou isso, está escrito: já dissera Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará, ou seja, fazer nascer. Era fazer nascer, levantar-se ou erguer-se, estar vivo. O Senhor vosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim em poder e autoridade. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo. Palavra que está nas Sagradas Escrituras. Quantas vezes o irmão Aldo aconselhou, conselhos sábios em nosso boletim. Quantas vezes pessoalmente o irmão Aldo naquela sala, neste corredor, na sua frente, ele nos aconselhava, nos mostrava o valor de viver uma vida unida nesta santa igreja. Irmãos apostólicos, a luta deste santo é grande, mas nós sabemos que esta igreja sempre será vitoriosa. Esta igreja nunca perdeu o rumo traçado por Deus e por Jesus. Por quê? Porque conta com a mão forte e poderosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo a nos conduzir nesse santo caminho. E chegaremos à vitória final. Aqueles que quiserem chegar com Ele nos céus, com a Santa Avó Rosa,
Lutem. Tenham forças para vencer as tentações. Tenham forças para vencer o ego, o orgulho. Irmãos, é isso que faz com que tenha a desunião dentro desta igreja. Irmãos, a pessoa orgulhosa, a pessoa dele tem que estar, as suas vontades, os seus desejos tem que estar em evidência. E muitas vezes ele não ajuda. Ele acaba sendo uma pedra de tropeço para o crescimento do ministério desta igreja. Por quê? Tivemos tanto exemplo de humildade de uma pessoa viva junto a nós, nosso santo irmão Aldo. Por que não seguir esse exemplo? Por que não sermos humildes? Este é o maior problema da desunião no meio de um povo. É o sentimento do orgulho. Irmãos, a humildade nos leva a patamares importantes em nossa vida. Seja lá no seu trabalho, seja aqui nesta igreja, a Santa Avó Rosa consegue nos abençoar. Quando existe a prática da humildade, ela abençoa para que possam desenvolver os seus dons, para que possam brilhar nesta igreja e ajudar verdadeiramente ela e o santo irmão Aldo nesse santo caminho. Eles precisam de todos nós, mas eles precisam de uma igreja verdadeiramente unida, para que eles possam fazer tudo aquilo que Deus precisa para um dia chegar esta igreja no reino dos céus. Irmãos, no final desta mensagem, eu quero mostrar aos irmãos, logo mais, palavras que o santo irmão Aldo deixou escrito, o valor da harmonia e do amor nos corações apostólicos, o quanto é importante. Irmãos, em uma mensagem também da nossa missionária Odete, ela disse assim: no mundo em que vivemos, muitas pessoas querem o bem, muitos têm um desejo em seu coração da prática do bem, o desejo de ajudar o outro. E ela disse assim: muitas vezes as forças do mal no mundo do pecado superam o bem. Embora muitos tenham o desejo de fazer o bem, mas lutam sem a proteção divina. E então muitas vezes fracassam na sua luta, até mesmo pelo desejo do bem. Não se unem a Deus e aos seus verdadeiros santos, os santos que nós estamos hoje aqui, que são os nossos verdadeiros santos. Então quase o bem não tem expressão na vida dessas pessoas. E por isso o pecado se multiplica, está dominando a humanidade. Querem fazer o bem, mas por não ter a unção de Deus sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo, o desejo de fazer o bem acaba tendo pouca expressão. E por estarem no mundo de pecado, onde impera todo o poder do mal, muitas vezes esse poder supera a essas pessoas. Ao contrário disso, nós que estamos dentro desta igreja, todo aquele que tem o desejo de fazer o bem, todo aquele que tem o desejo de unir-se, irmãos, não existe mal, não existe poder lá do inimigo que possa nos derrubar. Por quê? Porque quando nós temos o desejo profundo em nosso coração de unir-se para fazer algo bom a esta igreja, os anjos estão conosco e dizem amém. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo se unem a nós para nos ajudar, porque o nosso desejo é sincero de fazer algo bom para esta igreja. Todo esse poder está junto de nós. Irmãos, eles têm lutado para trazer a santificação para a nossa alma, para vivermos em harmonia, para um dia nos dar um galardão no reino dos céus, não no descanso, porque temos aqui todo o ensinamento necessário para um dia chegarmos e recebermos pela
pelo nosso amor, pelo nosso desempenho nesta igreja, pela nossa união, chegar lá nos céus e receber das mãos da Santa Avó Rosa, de Jesus, toma posse do teu glorioso galardão, por tudo, pela coragem que você teve, pelo amor, pela prática do bem e da justiça que você teve na sua vida lá na terra. Irmãos, é esse o desejo da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, também, porque uma pessoa, ou seja, uma alma que recebeu o perdão de Deus, que recebe o perdão de Jesus, que recebe o perdão da Santa Avó Rosa, e o santo irmão Aldo luta para que aquela alma receba o perdão. Por quê? Não é levada muitas vezes aos céus, e muitas vezes para o descanso. Mas por quê? Porque faltou a igualdade. Faltou a igualdade de espírito enquanto viveu aqui nesta terra. É o desejo da Santa Avó Rosa de alcançarmos a glória de um dia entrar nos céus. Mas quando não praticamos esta igualdade, fica difícil para que a Santa Avó Rosa possa preparar a nossa alma. E temos que um dia entrar no descanso e aprender o que tivemos um tempo tão precioso de nossa vida aqui nesta terra e colocar em prática o que aprendemos com este santo de Deus. Irmãos, a disciplina é muito importante em nossa vida. Ninguém consegue alcançar o objetivo de ser sincero, leal, unido, se não tiver uma vida disciplinada. A disciplina é tudo em nossa vida. Irmãos, a pessoa que não tem a prática da disciplina, ele só consegue somente se unir ao pecado. Por quê? Porque é algo que está dentro do seu espírito. Ele não dá ênfase na sua vida, na disciplina. Como que ele pode se unir ao bem? Ele só tem forças muitas vezes para aceitar, muitas vezes, o pecado em sua vida, se unir ao pecado. Eu sempre digo, toda aquela pessoa que não busca virtudes verdadeiras, virtudes que vêm dos céus, da Santa Avó Rosa, de Deus, Jesus, do santo irmão Aldo, que não busca essa virtude, ele acaba sendo escravo do pecado. O inimigo de nossas almas escraviza facilmente, tira a fé, tira o desejo de servir esta igreja, tira a vontade de ouvir os conselhos desta igreja que prepara a sua alma para um dia vencer, para um dia estar nos céus. Nós devemos ter o exemplo. Aqueles que vêm ao nosso encontro conhecer esta igreja, ouvem pelo programa Hora Milagrosa, o poder que tem esta santa, ouvem falar no nome de um grande profeta, um santo poderoso, que tanto tem ajudado esse povo. Nós devemos ter o exemplo de união a essas pessoas. Nós devemos ter o exemplo de união às crianças apostólicas, para que eles cresçam e vejam essa união, e cresçam apoiado nisso, vendo que a união é importante no meio desta igreja. Agora, uma criança que muitas vezes cresce em um lar, onde não existe a união, pai e mãe não se unem, família não se unem. Irmãos, aquela criança vai ter base para crescer e ser unido nesta igreja apostólica? Irmãos, dificilmente. Eu me lembro de um fato também, que uma certa vez, uma irmã chegou diante do irmão Aldo, aqui nesta fila, e disse assim: irmão Aldo, eu tenho enviado muitas cartas ao Senhor, porque a minha mãe está passando por uma situação muito difícil. Eu tenho a esperança que o Senhor e a Santa Avó Rosa vão resolver a situação dela. O irmão Aldo olhou para aquela irmã e disse assim: eu e a avó, nós temos tentado muito. Nós queremos ajudar. Mas pela falta de união lá dentro de casa, da família, está impedindo para que eu e a avó entre e faça o milagre que precisa ser feito dentro daquele lar. Irmãos, em tudo em nossa vida, depende da união, depende de um amor sincero de uns com os outros, para que a Santa Avó Rosa possa fazer algo sobre nós,
sobre aqueles que estão conosco. Eu me lembro que uma certa vez a Modéstia também pregando, ela disse assim, em uma de suas mensagens: a graça de Deus não vem dos céus de qualquer forma. Nós podemos orar, nós podemos pedir, Deus nos ouve. Ele tem o maior desejo de atuar em nossa vida, mas não vem de qualquer jeito. Ele espera em nossa vida que Ele possa encontrar uma razão, um motivo, um mérito para Ele com Jesus, a Santa Avó Rosa, nos abençoar quando Ele encontra, acontece. É o que nós vemos em testemunhos desta igreja. Pessoas que comprovam a bênção da Santa Avó Rosa, quantas maravilhas ela tem feito na vida desse povo apostólico. Por quê? Porque buscou a união, buscou a prática daquilo que aprende nesta igreja. A Santa Avó Rosa tem o prazer de nos abençoar, junto com o Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos, mais uma vez, ouçam com atenção a mensagem desta igreja que fala: a união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, na linguagem de hoje: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Irmãos, vejam só. Então peço que me deem a grande satisfação. Nós tivemos um dos maiores profetas em nossa vida. Quantas vezes ele teve o desejo também: me deem a satisfação de poder ajudar vocês. Me deem isso. Busquem isso em sua vida, que eu quero te ajudar. Não façam nada por interesse pessoal e por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ah, que virtude! A pessoa possa ter todo o talento que for, possa estar no patamar que for, mas considerar o seu semelhante que está ao seu lado superior a você mesmo. Irmãos, isso é uma virtude muito grande, de um verdadeiro filho de Deus que conta com a unção do Espírito Santo em sua vida. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros, não somente o nosso. Onde estiver, lá no seu trabalho, não procure só o seu interesse. Mostra que você é uma pessoa que tem Deus no coração. Ajude-o. Nesta igreja também, não busque só o seu interesse, mas una-se, porque muitas maravilhas podem acontecer e deverão acontecer em nosso meio. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar e ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Jesus Cristo. E hoje também a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando, em primeiro lugar, o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Nosso Santo Irmão Aldo,
em seus últimos anos conosco fisicamente, nos instruiu muito sobre a necessidade da união, nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, juntamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir sua missão nesta terra. O santo irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e de seus santos e anjos, e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e sua glória. Não é uma grande verdade? Quando nós nos unimos a Ele, tem a verdadeira prática desta união, a consagração, acima de tudo a santificação. Quanto é grande o poder que atua sobre nós nas mãos do santo irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe Virgem Maria Santíssima. A união fértil que havia e há entre a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo. A união perfeita que há entre estes santos poderosos e o Pai nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Irmãos, graças a essa união é que hoje nós estamos aqui. Porque se não tivesse essa união que Deus tanto almejava, para que nos dias presentes nós pudéssemos estar num verdadeiro caminho formado por Deus, não tivesse essas 4 pessoas unidas em alma, em mente e espírito, junto à Santa Avó Rosa e ao santo irmão Aldo, nós não estaríamos hoje aqui, falando a verdadeira doutrina, pregando a verdadeira disciplina e mostrando o poder que existe sobre nós. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade do Deus Altíssimo, e não apenas a vontade de cada um separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, neste mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros, para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Por isso, já cantava o grande salmista Davi, em um de seus belos salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam neste salmo a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultivem a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência da boa vizinhança. Evitem as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, de amor e de humildade. E é por causa disso que muitos não vivem em paz. Irmãos, quantos fatos a gente presencia com os nossos próprios olhos, viajando por este Brasil inteiro. Situações que a gente olha, que falta de humildade. Se tivesse a prática da humildade e não do orgulho, nós não teríamos certos problemas que hoje temos nesta igreja. E muitas vezes vem diante de nós falar algo, querer crucificar o seu irmão, porque ele é isso, ele é aquilo.
Irmãos, e no fundo, na verdade, é totalmente ao contrário. Por que agir assim? Por que fazer assim? Onde muitas vezes até nós, que defendemos o bom nome desta igreja, que defendemos o poder do santo irmão Aldo, o quanto ele lutou, é triste ver que pessoas ainda dormem do espírito e não conseguem entender o quanto esta igreja prega para serem unidos, porque como disse aqui nas palavras de Moisés, se não ouvirem a voz deste profeta, não estarão mais aqui futuramente. Quantos tiveram a oportunidade de estar neste púlpito? Quantos tiveram a oportunidade de ter o ministério glorioso de cantar? Quantos expressaram na sua voz o nome da Santa Avó Rosa, dele irmão Aldo? Quanto talento Deus lhes deu? Quantas pessoas hoje não estão mais aqui? Por quê? Santa Avó Rosa nunca deixou de lutar por eles. Nosso santo irmão Aldo também. Mas é como sempre foi pregado nesta igreja. Irmãos, eu nasci nesta igreja. Sempre vi nas palavras do santo irmão Aldo: aquele que não viver a prática de união nesta igreja, aqui não vai ficar. É por isso que esta igreja ensina o seu coração. Busque viver o que houve nesta igreja. Pratique o que ouve e aprende nesta igreja, para ter forças de ficar o quanto Deus permitir que você fique nesta terra, e um dia receba dele, de Jesus e da Santa Avó Rosa, um precioso galardão nos céus.